Se você for como eu, você provavelmente ontem estava desesperado acompanhando a apuração das eleições. Sério, gente, a gente estava aqui assistindo e Bolsonaro liderando boa parte do tempo até que, enfim, Lula conseguiu reverter e acabar o primeiro turno liderando nos votos. De qualquer modo, toda a situação ontem nos põe para pensar sobre uma série de coisas aqui. E eu quero dividir com vocês algumas reflexões a partir disso. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. E também lembrando que no dia 8 de outubro estarei no Rio de Janeiro para lançar o meu livro, Como Vencer um Debate Tendo Razão. Estarei na Livraria Leitura do Centro, às 11 da manhã. E também aqui no Rio de Janeiro haverá uma oficina literária no dia 16 de outubro. O link está na descrição, você pode participar, serão 5 horas de atividades para a gente poder escrever, falar sobre literatura, sobre narrativa, sobre histórias, para você poder se tornar um escritor. Então participe e vamos falar um pouquinho sobre eleições agora e o resultado, de ontem. Muita gente esperava que o Lula vencesse já no primeiro turno, não aconteceu e despertou vários alertas, várias bandeiras vermelhas aqui para a gente poder pensar sobre o que está acontecendo. Primeira coisa é de reconhecer que o Bolsonaro é muito mais forte do que a gente imaginava, ou do que muita gente imaginava, porque o fato é que a gente não pode subestimar essas forças profundas que o Bolsonaro desencavou ao longo desses anos. Ele vence em 2018 extraindo o pior do ser humano, extraindo o pior do brasileiro, puxando forças de ódio, de intolerância, de medo, inclusive, medo de inimigos imaginários. Então ele extraiu esse temor e isso permeia a sociedade brasileira desde há muito tempo. Ele conseguiu canalizar essas forças em torno da campanha dele e naquele momento, em 2018, além do Bolsonaro, muitos outros bolsonaristas se elegeram na esteira do Bolsonaro. Nesse ano não foi diferente. Embora o Bolsonaro não tenha vencido ainda, e esperamos que não vença, mas o primeiro turno revela que essas forças estão em atividade e que o Bolsonaro é muito forte ainda. Na verdade, eu vi muita gente tentando minimizar o impacto de ontem, dizendo que não acabou ainda, que o Bolsonaro vai perder, mas ele já venceu. A gente precisa ser realista aqui e entender que o Bolsonaro já venceu. Mesmo se perder a eleição do segundo turno, o que vai acontecer, eu espero que aconteça, mesmo perdendo a eleição, ele já conseguiu deixar sua marca e já conseguiu deixar essa profunda ferida no brasileiro e que vai perdurar durante muitos anos. Muitos bolsonaristas estão ocupando agora cargos no Legislativo, muitos deles se reelegeram e outros agora vão ocupar primeiro mandato. Então, assim, a Câmara dos Deputados e o Senado está abarrotada de bolsonaristas ou de apoiadores do Bolsonaro, são coisas diferentes, Tem que pensar no Centrão aí, que é uma base de suporte do governo Bolsonaro. Então, muita gente alinhada ao Bolsonaro conseguiu se eleger, surpreendentemente. Então, assim, basta pensar, que Damares se elege como senadora pelo Distrito Federal, o Marcos Ponte, o astronauta, se elege, outros ex-ministros do Bolsonaro se elegeram, isso tanto para cargos como deputados federais, como deputados estaduais ou como senadores. Então o cenário é muito desfavorável. Mesmo se o Bolsonaro perder a eleição, que parece provável, como eu disse, mesmo se ele perder a eleição, o Congresso será totalmente hostil ao Lula. Então uma vitória da esquerda agora no Brasil vai se deparar com grandes desafios para poder governar, e isso vai testar a capacidade de articulação política do Lula e veremos se ele será capaz realmente de conseguir fazer alguma coisa apesar desse ambiente bastante desfavorável. E isso também se refletiu nos governos. Governadores alinhados ao bolsonarismo que também venceram as eleições. Em alguns estados, como Santa Catarina, por exemplo, você tinha 3 principais candidatos que eram próximos do Bolsonaro. Então, assim, é realmente assustador. O cenário é pavoroso, gente. O cenário é pavoroso. Quem esperava uma onda vermelha, quem esperava, uma reversão desse processo no Brasil, como a gente viu em outros países. A gente viu isso em outros países da América Latina ou na Europa, uma reversão da extrema-direita, um enfrentamento a esse discurso intolerante. Quem esperava isso tem motivos para se decepcionar, tem motivos para desconfiar se realmente o brasileiro compreendeu o que se passou nos últimos anos. Eu quero ler para vocês aqui uma thread do Twitter do cientista político Guilherme Casarões, que é bem explicativa sobre o que se deu. Diz o seguinte aqui o Casarões: algumas impressões sobre os resultados de hoje, no caso de ontem, então ele escreveu isso aqui ontem. 1. Institutos de pesquisa terão de se reinventar. As divergências dos resultados, sobretudo estaduais, mostram uma dificuldade enorme de capturar a preferência do eleitor. Talvez o censo ajude a corrigir parte das inconsistências. De fato, as pesquisas eleitorais erraram de novo. Já haviam cometido erros graves na última eleição, mas nessa eleição aqui não foi capaz de traduzir o espírito geral do brasileiro e de nos mostrar, de nos revelar essa fotografia do momento. As pesquisas nos mostravam algo muito mais otimista em relação ao bolsonarismo do que realmente aconteceu.
Talvez tenha acontecido um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Quando houve a primeira campanha eleitoral do Trump, as pesquisas não apontavam o Trump como vencedor, porque muita gente tinha vergonha de dizer que votaria nele. Então pode ser que tenha acontecido algo parecido no Brasil agora. Muita gente votou no Bolsonaro com peso na consciência, com vergonha, e acabou não revelando isso nas pesquisas. O segundo aspecto aqui apontado pelo Casarões. O bolsonarismo é muito mais forte do que se imaginou. Sua capilaridade local e sua resiliência asseguraram a candidatos associados a Bolsonaro uma vitória tranquila, por vezes maiúscula. Das assembleias ao Senado, teremos legislaturas ainda mais conservadoras que em 2018, que foi o que eu falei no começo aqui, né? Realmente é pavoroso, é um cenário assustador isso. 3. Por isso, mesmo que Lula seja eleito, sua capacidade de governar será muito estreita. Diante do legislativo e governadores de oposição, discussões de reforma fiscal e tributária serão obstruídas. Aumenta a chance de aprovação da emenda semipresidencialista na calada da noite, que é um projeto também que já estava sendo cogitado, né, de transformar o modelo de governança do Brasil de presidencialismo para um semipresidencialismo no qual o presidente tem apenas um cargo simbólico ou decorativo, né, e daí aumenta o poder do Congresso. 4. De todo modo, as chances de Lula se eleger caem bastante. Uma onda bolsonarista nas próximas semanas facilita a vida do presidente e ajuda a desmobilizar os eleitores não convictos de Lula. Lembrando que estimular a abstenção segue sendo a arma de Bolsonaro no segundo turno. Segundo Casarões, há um receio de que Lula não se eleja, de que esse momento de empolgação com Lula desapareça e muitos eleitores que foram às urnas agora acabem não indo no segundo turno. E aí sim pode dar uma margem para o Bolsonaro. Tem muito chão pela frente, né? São muitos milhões de votos que ele precisa para poder ganhar, mas realmente é uma preocupação que tem que ser levada em consideração. 5. A militância bolsonarista estará bastante energizada depois dos resultados de hoje. Políticos eleitos ajudarão o presidente nessa reta final, reforçando de quebra a narrativa de fraude em caso de derrota no segundo turno. Será uma disputa acirrada e potencialmente violenta. Ontem não era bem o cenário. Ontem os bolsonaristas estavam desesperados. O relato de grupo de WhatsApp é que os bolsonaristas estavam bastante frustrados com a não vitória, né, do Bolsonaro ontem, então pelo menos inicialmente, há uma desmobilização e há uma confusão mental entre os bolsonaristas. 6. Se Bolsonaro, mesmo atrás nas urnas, é o maior vencedor da noite, o PSDB parece ser o grande perdedor. Garcia e Leite foram atropelados em São Paulo e Rio Grande do Sul. A bancada tucana encolhe ainda mais. Já se fala em fusão MDB e PSDB. Resta saber se o produto será programático ou fisiológico. De fato, o PSDB, que já foi um dos grandes partidos do Brasil, já governou o Brasil durante alguns mandatos, praticamente desapareceu. 7. A atuação errática e virulenta de Ciro Gomes na reta final foi um gol contra. Ele sai de sua quarta eleição com o pior resultado histórico. Apequena-se diante de Simone Tebet e perde o bonde da história. De injustiçado em 2018, termina essa corrida como o candidato que ajudou o Bolsonaro. Essa é uma grande questão com a qual os ciristas não vão conseguir lidar, que é o fato de Ciro Gomes sair minúsculo dessa eleição. Ele entrava como um grande candidato de esquerda e sai como um apoiador potencial da extrema-direita. É alguém que fez uma campanha deprimente mesmo. Já falei sobre isso várias vezes, inclusive há anos tenho falado sobre isso, como o Ciro Gomes optou por um caminho muito perigoso e a consequência foi isso. Quarta posição na eleição, 3% de votos e perdendo para Simone Tebet, que era uma estreante nas eleições presidenciais e que talvez venha como um nome, sabe, a crescer bastante no futuro. A Simone Tebet conseguiu atrair a atenção das pessoas, vi muita gente que não queria votar no Bolsonaro e que acabou migrando para Simone Tebet, então não sei, realmente o Ciro Gomes para mim assim é um candidato que acabou politicamente e eu acho que muita gente de esquerda que um dia olhou com admiração para o Ciro Gomes está bastante decepcionada, bastante frustrada, que é o meu caso inclusive, né? E 8º ponto, quem realmente zela pela democracia no país terá que sair do sofá e virar votos por Lula a partir de amanhã. Disputar espaços com o bolsonarismo fortalecido será difícil, mas é o único jeito de impedir que o projeto autoritário do atual governo se consolide em todos os níveis. E aí o chamado Casarões, que cada um agora tem um papel de convencer as pessoas a votarem no próximo turno e confirmar essa pequena vantagem do Lula, de modo que ele vença a eleição e derrote o Bolsonaro. Não há outra escolha. Agora é importante que as pessoas realmente se mobilizem e compreendam o que está em jogo aqui. O mais assustador de tudo, como eu mencionei, é o fato de ainda haver tanta gente, 40 e poucos por cento, votaram no Bolsonaro nesse primeiro turno. Isso é muito assustador, isso realmente é de arrepiar mesmo, e dá um certo desespero ao pensar o que aconteceu, né? Então, assim, são 4 anos de destruição,
E o perigo está aí, está à espreita, né? Então eu quero saber de vocês aqui, como vocês estão sentindo hoje, né? Realmente não há boas notícias. Bem, apesar de tudo, né? O Lula liderando, mas não há grandes boas notícias para poder compartilhar com vocês. Ontem foi um dia bastante aterrorizante para quem acompanhou a apuração. Como vocês estão? O que vocês têm em mente aí? Como vocês pretendem se mobilizar agora para tentar garantir a derrota do bolsonarismo? Porque isso é muito importante, embora essas forças continuarão na política, estão na política, se elegeram agora. Me digam o que vocês pensam, deixe embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Esteja no dia 8, no Rio de Janeiro, no lançamento do meu livro, e no dia 16, na oficina literária comigo. É isso, gente. Se cuidem aí. Tchau.